Shalom, abre seus portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara, em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Feridas. E, claro, se você é novo aqui no canal, ative o sininho, se inscreva para que quando chegar outras notificações, você seja avisado, certo? E é claro que o nosso ministério sempre faz o convite exclusivo para que o nosso mentor-chefe esteja aqui presente continuamente para instruir mais um conteúdo poderoso. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Rei da Glória, nós convocamos aqui a presença do nosso mentor-chefe, Senhor Espírito Santo, para que tudo que formos falar seja a tua vontade, o teu querer e que o meu amado, minha amada, possa compreender. Amém? Então, vamos lá. Hoje será a parte 2. Falamos aqui nesse outro vídeo a parte 1 de espíritos, de coisas malignas, dos 7 laços do encantamento. E hoje, essa parte 2, nós vamos tratar sobre o espírito da pobreza e o espírito da falência, certo? Então, vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor, que ela é pura e verdadeira, tá? Então, o espírito da pobreza é uma entidade maligna que age para manter pessoas e famílias presas a um ciclo de escassez, cativeiro, vibrações baixas, pessoas mazelentas, reclamonas, insatisfeitas. Isso é o espírito de pobreza. Tanto pobreza na parte financeira, como também em Mateus 5:2, os pobres de espírito, ou seja, tem até muito dinheiro, mas não buscam o conhecimento da sua verdade, a eloquência de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Privação e falta de processo financeiro. Eles não estão apenas ligados à ausência de dinheiro, mas também à mentalidade de miséria. Foi o que falei agora há pouco, tá? Que faz com que a pessoa tenha dificuldades em administrar, prosperar e manter o que possui. Então, vamos ver se de repente você faz parte desse texto ou você já passou e conhece pessoas que estão nesse espírito, tá? Como o espírito de pobreza atua? Olha só. Mentalidade de escassez. Acreditar que nunca há o suficiente e viver com medo de falta. Querido, é uma verdade. Quando eu abaixo a minha vibração, você vai ver aqui a sequência aqui das vibrações. Se eu abaixo demais a minha vibração de medo, de pânico, de culpa, automaticamente essas egrégoras malignas baixas desses territórios malditos, eles vão nos atingir em algum ponto. Porque aquilo que eu tenho medo é aquilo que vai ser atraído. Medo de perder emprego, medo de perder dinheiro, medo disso, medo daquilo, é baixo, é uma escassez. Isso de todas as formas, tá certo? A outra, falta de sabedoria financeira, gastos impulsivos, gasta à toa, não pode sair para um shopping, para um mercado, tem que comprar tudo, certo? Desperdício, incapacidade de poupar. Você conhece pessoas assim? E isso também é falta de sabedoria, tá? Pessoas que não podem ver R$ 50 na conta, tem que sair para gastar 50, ou se é 50 passa de 100. Então, você vai fazer um orçamento financeiro. Quanto que você ganha no mês, certo? Você vai tirar as suas despesas fixas, água, luz, telefone, internet, boletos, tiver prestações, você vai deixar tudo isso ali. E depois também para a sua parte de manutenção, alimentação, saúde e outra para desfrute. Então, se você não consegue ter um dinheiro e tem que gastar, você está vibrando baixo. Você nunca vai ter o suficiente. Por mais que você ganhe milhões, nunca vai ser o suficiente, tá certo? Portas fechadas, negócios, oportunidades e empregos que nunca prosperam. Eu já falei no outro vídeo e vou repetir aqui, que faz parte do conteúdo. Uma das coisas que as pessoas têm escassez e não prosperam, elas não são felizes no que produzem. Se trabalha com autônomo, CLT, carteira registrada, um órgão público, ou trabalha em uma chefia de grande, ou mesmo chefia grandes equipes de pessoas, mas não tem satisfação, querido, você pode trabalhar 24 horas por dia, você não vai ver dinheiro
o suficiente a moeda papel, porque ela, moeda papel, business, dinheiro, é energia. Agora, se você luta para trabalhar com essa energia, tem que tomar cuidado, porque como ela vem, ela vai. Então, você cuida dessa energia, você circula com essa energia, mas você não adora, porque a adoração é Deus de mamão. Lembra-se que o apóstolo Paulo falou, e Pedro também, que o amor ao dinheiro é raiz de toda amargura? Então, tomar cuidado. Você vai cuidar do dinheiro, sua moeda digital, moeda papel, cartões, débitos, créditos, não importa. Você vai ter uma sequência, vai fazer um calendário do que entra no mês, o que você consome. Porque, queridos, uma coisa eu aprendi com o Espírito Santo, e propriamente eu mesma. Não é quanto que você ganha, é quanto que você gasta. Irmã, sou dizimista, ofertante, premiciante e tudo e não está dando certo. Você vai ter que fazer um check-up. Primeiramente, quebrar uma oração fazendo voto de pobreza. Você vai pegar, vou lhe ensinar aqui agora. Você vai pegar uma folha de papel com linha ou sem linha. Você vai pegar uma caneta ou um lápis, o que você tiver. E você vai fazer o seguinte. Eu, seu nome completo, me desligo de todo voto de pobreza que os meus familiares, dos meus antepassados, tiveram dívidas, fizeram maus negócios, voto de pobreza, até mesmo de igrejas, né? Vou falar assim, das egrégoras, que achando que quem tinha dinheiro era pecado e não ia para o céu. Então você vai quebrar, você vai fazer essa oração, você vai escrever, você não vai só falar, você vai escrever com essas palavras, eu, fulano, ciclano, quebro todo o voto de pobreza que veio de pai, de mãe, de parente, dos meus parentes, dos meus entes queridos, até os que já partiram, que fizeram coisas erradas e mau uso do dinheiro. Eu cancelo agora pelo sangue do Eterno. Porque a tua palavra diz, em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 12, que o Senhor deposita o seu bom depósito, o seu tesouro. Aí você pode recitar esse versículo em Deuteronômio 28, 12. E aí, diga, está feito, está consumado, amém. Vai lá, tira seu papelzinho e vai lá e taca fogo. Queridos, isso, de vez em quando você tem que fazer uma reciclagem a cada 15 dias ou 2 vezes, né? Cada 15 dias, 3 vezes no mês. Por quê? Porque quando as coisas começam a baixar, é a egrégora dessa família, dessa entidade, está querendo lhe atacar. Então, você também tem que fazer um desligamento. Muitas vezes estão dentro de templos essas igrejas que são muito cangalhadas e aí faz que as pessoas não prosperam, porque o líder está lá com escassez e as suas ovelhas não vão prosperar. Porque a ignorância faz a pessoa perecer. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Simples assim, ok? Ciclo de dívidas. Mesmo quando há ganhos, as contas nunca fecham. Vai fazer o balanço do mês, está sempre no negativo. O que está acontecendo? Onde é que está tendo furo ali? O que você está consumindo que não seria naquele momento? Faça um check-up. Quebra de bens materiais, carros, eletrônicos, imóveis, móveis sempre estragando ou sendo perdidos. Tem coisas que por a falta de manutenção. Mas quando começa a quebrar coisa, uma atrás da outra, de repente, pode ter certeza que existe uma malignidade espiritual parando sobre a sua casa. Você vai ter que fazer essa limpeza. E pedir ao Espírito Santo que te ilumine como fazer isso. Vai começando pelo banheiro, espírito de imundícia, sai daqui desse banheiro agora. Lá do armazém, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se está quebrando coisa do de repente, rasgando, quebrando, que está tudo novo e do de repente quebra, tem coisas que são níveis espirituais. Não estou falando que são coisas que são falta de manutenção e de capricho, que é outra história, tá? Maldição geracional, que é a miséria que acompanha a família por várias gerações. Há uns meses atrás, eu orando ao Senhor, porque um dos segredos que eu falo, eu vou contar aqui para vocês, eu gosto de pegar um copo com água, pegar a Bíblia e ler os salmos, né? Eu gosto muito do Salmo 109 na noite, como o Salmo 91. Não pego mais eletrônico, notebook, celular, nada que tenha ondas magnéticas, tá? Desligue tudo isso aí. E você vai ter só um tempo com Deus, pelo menos os últimos 30 minutos, só com o Senhor. E você vai fazer perguntas ao Espírito Santo.
Espírito Santo, o que eu tenho que fazer, o que eu não sei, me mostre o que eu tenho que ajustar essa área. E você vai deitar, tome a seu copo com água, com um ato profético e vai deitar. Talvez já na mesma noite, o próprio Deus vai te mostrar em sonho. Ou alguém vai sonhar com você e vai trazer uma resposta que já aconteceu isso comigo. Querido, é batata. É tremendo a resposta que você vai ter. Ou nesse dia, ou nos próximos dias. Por quê? Porque você está vibrando aquela resposta. E aí você vai ver se tem alguma coisa na sua família ainda. Há uns meses atrás, quase 2 meses, eu tive uma revelação na profundidade que eu pedi ao Espírito Santo. Tinha uma maldição na minha família no século XIV para vir no século XV. Quem ia saber que ia estar lá? E olha que eu já fiz quantas quebras, quantos mapeamentos, trocentas vezes, sempre faço um recicle. Mas desta vez eu fiz a pergunta mais objetiva. Tem alguma coisa que eu não estou rompendo? Que tem alguma legalidade lá atrás, que o adversário está lá nas cortes celestiais e nos tribunais querendo me acusar? E no mesmo dia, na mesma noite, no sonho da madrugada, eu fui em espírito lá naquele século e vi toda a situação, certo? Então, isso existe, tá? Passagens bíblicas sobre essa pobreza, né? Então lá, Deuteronômio 28, 15, 17, você pode ler, Provérbios 10, 22, Malaquias 3, 10. E como quebrar esse pedir pobreza? Primeiramente, arrependimento e renúncia, sempre. Essa aqui é a chave para todas, tá? Confessar os pecados e renunciar às palavras de miséria. Aí você pode fazer a cartinha de quebra, de maldição, de voto de pobreza. Dízimos e ofertas, honrar a Deus com as primícias, conforme Malaquias 3:10. Só que tem muitas passagens, tá? Não é só Malaquias 3:10. Queridos, você não é obrigado a dar o dízimo e oferta para ninguém. Isso é um princípio. E quando você começa a honrar princípios, as coisas começam a mudar, tá certo? Então, peça ao Espírito Santo aonde você está, como ofertar, para quem e aonde enviar seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, tá bom? Porque eu não posso falar isso porque isso é muito pessoal e muito particular. Filipenses 4:7, você tem que ter paz. Sempre quando tem paz, é a aprovação de Deus, tá? Sabedoria e boa administração, planejamento financeiro e trabalhar com diligência sempre, tá? Orar e quebrar maldições. Peça a alguém que já conhece bem essas batalhas para orar com você, para você não ficar nessa batalha sozinha ou sozinho, tá certo? E renovação da mente. Parar de pensar como pobre e agir com uma mentalidade de uma mente próspera, quer dizer, projeção. A prosperidade ocidental fala muito em carro, em casas, em coisas. Mas, na verdade, o prosperar, o próspero, é a projeção. Então, o que você quer projetar para a próxima semana, para a próxima quinzena, para o próximo mês? Isso é prosperar, tá certo? Sininho abençoado, tá? Agora, o espírito de falência, como age no mundo espiritual? É uma entidade maligna que trabalha para destruir negócios, arruinar carreiras e levar pessoas à ruína financeira completamente, tá? Eu vi isso nitidamente já pessoalmente. Enquanto o espírito de pobreza mantém pessoas em escassez e contínua, o espírito de falência atua para derrubar aqueles que já alcançaram algum sucesso. Então, a pobreza porque não consegue avançar, está sempre na escassez. E o espírito de falência é alguém que já construiu um patrimônio e a entidade vai lá e bate em retirada. E o que mais cai no espírito de falência, queridos, eu vou falar com todo o português, claro, de 90% das pessoas que eu já conheci, que eu conheço, é traição, adultério, tá? É a palavra-chave. Eu vi vários casos que houve adultério e houve uma destruição, que as pessoas que tinham negócios, business, tá? Rachou. E como o espírito de falência atua, né, num colapso financeiro repentino, há empresas que fecham de um dia para o outro, sem explicação lógica, endividamento crescente, ou seja, vai endividando. Aí o grupo do financeiro que está na empresa não está encontrando para o chefe, né, o gerente principal, o doutor ali, não está tendo estratégias para fechar essa brecha. E muitas vezes as pessoas que estão no financeiro ainda roubam um pouco, então tem isso também, tá? Se o próprio Deus, que teve 12 discípulos, um era tesoureiro e roubava, você acha que nesse mundo não vai roubar? Com todos os aplicativos e indumentários que tem hoje, facilidade para roubar? Misericórdia.
problemas judiciais e fiscais. Às vezes já tem problema na causa, na justiça, já vem com uma bola de neve e aí, ó, só Deus na causa, tá? Com processos, multas, tributos excessivos e complicações legais. Ainda aqui, esses tempos atrás, alguns meses, uma certa pessoa que nós conhecemos, não vamos citar nomes, veio 2 intimação de causa à justiça da Polícia Federal por causa de carro que estava com documento adulterado. Gente, isso daí dá uma legalidade no mundo espiritual que a pessoa pode viver um nível de status, mas é uma vida pobre, miserável. Deus quem perdoa. Então, cuidado. Quando você comprar um carro, que procedência que é, uma bicicleta, uma casa, veja sempre a procedência, para depois vocês não pegarem essas egrégoras malignas e virem para a sua casa. Até mesmo quando você aluga uma casa, né? Você vai para alugar uma casa, ore, pede ao Espírito Santo para limpar toda aquela energia, porque outras pessoas já moraram ali e aí fica aquela energia no ar, tá? Nas paredes ficam as energias, aí você vai lá, mora e carrega aquela entidade maligna, aí você tem problemas de saúde, coisas começam a acontecer, você não sabe do que é, e aí você não sabe quem que morou ali antes, às vezes até um espírito de morte teve ali. Então, quando você for numa casa, alugar, ou mesmo que passe somente alguns dias, ore para limpar e não carregar as egrégoras daquelas pessoas, tá certo? Perdas inexplicáveis, roubos, investimentos falidos, contratos cancelados, então desmancha de negócio, se dá prejuízo, foi lá, assinou um contrato que ia pagar tanto, desistiu, aí perde também. Isso é um espírito de falência, tá? Quando você gera um boleto, seja de qualquer valor, de R$ 1 ou de 1 milhão, você gera e pague. A partir do momento que você gerou um boleto, você não pagou, você está abrindo uma legalidade de falência, escassez, pobreza, vem todos esses espíritos. Sabia disso? Milhares de pessoas geram boletos o tempo todo, de R$ 40, R$ 50, né? Às vezes nas redes sociais vai comprar um negócio, gera um boleto, não paga e deixa para lá. Gerou boleto, abriu legalidade. Aprenda essa, tá? Frustração e desânimo. Sensação de que tudo que a pessoa constrói desmorona. E é verdade. Faz uma coisa, quebra ali. Faz outra coisa, quebra ali. Aí as pessoas com que tá com essa pessoa, com esse presidente daquela empresa, são pessoas de uma equipe incompetente que não querem avançar ou querem já lubridiar para depois eles abrir a sua empresa com usurpação da onde esteve. Então ali também é uma legalidade. Querido, minha amada, saiba com quem trabalha com você. Faça uma ficha limpa, pesquise o CPF, pesquise de que índole que veio. Não é nenhum pecado fazer isso. Eu mesmo, por onde eu vou, onde meu esposo vai, eles fazem. Da onde você veio, o que você é, o que você está fazendo aqui. Faz uma ficha limpa da onde eu vim. Qual é a minha raiz? Qual é a minha essência? Se eu não sou fugitiva, né? Que a gente vai muitos por alguns estados e acaba morando até por alguns lugares diferentes. Então eles acham que a gente é ladrão, né? Você está fugindo do estado por quê? Veio para cá, para quê? Então tem essas coisas. Então eu estou lhe passando um conhecimento poderoso, tá? Provérbios 13:11, você pode ler que a riqueza de forma desonesta diminuirá, mas quem ajuda pouco, o pouco terá aumentado. Deuteronômio 28:20 também, Eclesiastes 5:14. E como quebrar essas maldições todas, tá? Sempre digo, quebrar maldições espirituais não faça sozinho se você não tem uma experiência. Junte-se pelo menos com mais uma pessoa, tá? Ore e renuncie pactos e palavras negativas sobre as finanças. Buscar a direção de Deus sempre. Use pessoas que vão te ajudar, te orientar, que tem esse nível de maturidade para te orientar de uma forma certa e você não ter cargas e aí negativas para frente. Ser justo nos negócios, ser honesto, gente, tá? É muito poderoso, porque a desonestidade e a ganância gera legalidade e abre portais do inferno, nem é do céu. Viver pela fé não é pelo medo, tá? Não é viver da fé, agora ficar de braço cruzado não fazer nada, não é isso. Viver da fé é a esperança de que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo melhor. Se você ama o que você faz, você está indo por fé, não está vindo por engodo, da Maria vai com as outras, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, seja você diferente. Pode até existir coisas iguais, mas você é diferente, tá?
Orar por proteção financeira, com certeza, repreendo o mal, o espírito da inveja, do ciúme, das lamúrias, das murmurações, porque quando estou murmurando, eu estou com insatisfação daquilo que eu tenho. Então, quando você pega R$ 1, R$ 10, R$ 50, R$ 1.000, R$ 1.000.000, louve a Deus por aquilo que veio nas suas mãos, tá certo? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer juntamente com o Espírito Santo, que o espírito de pobreza, o espírito de falência, decadência, como Isaías 44, 25 fala, que desfaz os sinais dos inventores de mentira, enlouqueça adivinhos e faz tornar atrás os sábios e transforma o conhecimento deles. Debaixo das potentes mãos de Deus, Pai, eu abençoo minha amada, o meu amado, que potencializa sua mente para que esses espíritos malignos não opere sobre a sua família e nem a sua própria vida, em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde na Shalom do Espírito Santo e nós vemos no outro vídeo, em nome de Jesus, na parte 3. Deus te abençoe.